Olá, queridos e queridas! Oiê, tudo bem? Tudo bom com vocês? Então, hoje eu venho trazer uma conversa sobre, vou falar de algumas crenças limitantes que a gente transmite para a criança, né, inconscientemente. Porque assim foi com a gente, porque assim foi colocado como uma verdade, né? E a gente acreditou e assim a gente repete, né? Então, a primeira crença que eu vou colocar, uma crença limitante, que é super limitante, é em relação ao movimento. A criança, principalmente até os 7 anos, ela é puro movimento, ela é puro querer. Isso é da natureza dela. Isso é o ser humano no seu pleno desenvolvimento, e nesse primeiro setênio é o que se desenvolve, né? É o corpo físico, e inclusive o intelecto, o emocional. Tudo é desenvolvido, o todo que somos é desenvolvido através do corpo físico. Então, quando a gente fala não corre, não pula, a gente vai colocando medos, né? É lógico que eu não estou falando aqui de imprudências, né? De coisas perigosas e outra. Por exemplo, a Maria Fernanda, ela anda de skate, de patins, foi uma coisa construída, né? Então ela começou ali, colocou no pé, começou a tentar, né? Começou a andar ali no chão. Depois que ela já estava mais confiante, né? Andando no chão, desceu uma rampinha menor. E assim é um progresso, e assim é como tudo na nossa vida. E nesses primeiros 7 anos é o que a gente leva como tudo na nossa vida, né? Então essa confiança em si mesmo, essa confiança na vida, essa confiança no bom, ela é formada nesses primeiros 7 anos de vida. E essas crenças, né, sobre si mesmo e sobre tudo, são formadas aí. Então, quando a gente fala não corre, não pula, não grita, nós estamos reprimindo totalmente o desenvolvimento desse ser humano, ou seja, limitando totalmente o seu desenvolvimento. Então, a Maria, ela anda em cima das coisas. Hoje em dia praticamente ela sobe até em cima da geladeira com muita facilidade, sobe e desce, né? E o que foi colocado para nós? Que essa é uma criança terrível, que essa é uma criança que não para. Gente, a criança que está quieta, a criança que está calada, a criança que já não se coloca mais, a criança que não se movimenta, a gente coloca, ela não me dá trabalho, ela é boazinha. Nós estamos ali formando a criança. Não é assim. Nós estamos ali formando a pessoa invisível, não é só a criança, porque isso ela vai levar, né? A pessoa invisível, a pessoa que não confia em si própria, a pessoa que está ali deprimida, né? Então, mas a gente tem essa crença de que a criança tem que ficar parada, que a criança tem que ficar quieta. Exatamente. Então, por exemplo, nas escolas também, onde se quer se intelectualizar uma criança a partir dos 4 anos, com 4, 5 anos, onde o intelecto ainda não está liberto. Essa criança ela tem que estar plena no corpo físico dela, para ela na maturidade, né, dos sinais de prontidão, como troca dos dentes, crescimento dos membros, a confiança dessa criança nesse corpo físico, porque o mundo da criança é o corpo.
Então, se ela não está plena neste corpo físico, nos movimentos plenos, confiando nesse corpo físico, né, nos movimentos dela, ela não vai estar pronta para escrever. Nem ler. Exatamente. Por quê? Porque é uma metamorfose, né? É um amadurecimento, é uma prontidão para isso. Eu já escrevo. E eu não incentivo e nem proíbo, né? Eu como, né, já estou estudando isso já há 4 anos, né? Estou me treinando, me preparando. Então, ela pega e ela começou, ela por ela mesma, né? E não estimulo nem proíbo, porque assim, o corpo físico dela, assim, ela tá muito plena, mas eu sei, né, que ainda assim tem outros sinais de prontidão, né, para esse intelecto aí estar surgindo, né, estar maduro para começar então, né, essa intelectualização. E também, gente, quando a gente começa uma intelectualização, é aos poucos, não é que no primeiro ano, e assim, o primeiro ano, assim, a gente vê nas escolas tradicionais com 6 anos, mas, né, a gente está roubando realmente a infância, a gente está roubando o aprimoramento desse corpo físico, né? Então, realmente, teria que ser aos 7 anos, né? E aos poucos, a apresentação, a forma que se apresenta também, muito ainda através de, não é de uma forma abstrata, mas através de músicas, através de poemas, né? Através de recapitulação, né? Através de repetições, de uma forma muito bonita, né? Mesmo porque, da mesma forma que o aprendizado se dá a partir do querer, do movimento, do físico, neste primeiro setênio, no segundo setênio se dá através do sentir, né? Então, do belo. Então, tudo a gente elogia o esforço e não o resultado, né? A gente elogia a dedicação, o que a criança fez ali com a dedicação, com o esforço. Então, a gente ter esses conhecimentos, né, para que a gente não reproduza as crenças que nos foram colocadas, que são altamente limitantes. Então, por exemplo, né, essa questão de achar que a criança tem que ser intelectualizada o quanto antes, porque ela vai ser mais inteligente, e é exatamente ao contrário, porque uma criança que fica ali 4, 5 horas, ficou muito claro aqui, a criança que fica ali 4, 5 horas numa sala de aula com 20 minutos de intervalo, ela está... A Suzy ficou lá fora. Ah, tá aberto lá? Ela ficou ali extremamente limitada nos movimentos do corpo físico dela, né? Extremamente. E é isso que ela tem que desenvolver. Tanto que nas escolas, né, que seguem inspiradas na pedagogia Waldorf, o carro-chefe é o brincar livre. É o brincar. Porque é dessa forma que a criança está se desenvolvendo, está criando, está imaginando. E, por exemplo, a imaginação, a criatividade são muito importantes para o processo dela de uma vida, de co-criar a realidade dela, de co-criar a própria vida dela. Co-criar por quê, né? Existe o Criador, né? Deus, fonte criadora, aquilo que a gente acredita, e existem nós que somos imagem e semelhança de Deus e co-criamos essa realidade. Então, uma crença, né, extremamente limitante é essa, que a criança tem que ficar quieta, que a criança tem que ficar sentada, que ela tem que ficar parada, que a criança tem que ser intelectualizada. E é super limitante. Antes do tempo, né? Antes do amadurecimento. Então, são crianças que vão crescer inseguras,
com baixa autoestima, sem confiar em si mesma, né? Sem confiar nas pessoas ao redor, né? E nós não estamos falando aqui assim, ai, mas ela tem que confiar mesmo, tem pessoas que são assim, assim, assado. Gente, uma criança que entende a bondade do mundo, ela vai magnetizar isso, sabe? Então, e ela vai saber lidar também, porque ela tem ali uma confiança em si e, né, e no que ela viveu, né, na felicidade de se brincar, na alegria, nessa confiança que ela viveu e que ela adquiriu, né, e que ela se tornou capaz, que isso também com a maturidade, ela não só vai magnetizar outras coisas, né, que é a partir disso que ela sente, a partir disso que ela mas também ela vai saber lidar, né, porque ela é aquilo. Então, ó, agora nesse vídeo só deu para falar dessa crença em relação ao movimento. Vou gravar um outro vídeo em relação a uma outra crença limitante, tá certo? E então que a gente se observe bastante, né? Porque é uma coisa muito automática a gente colocar essa criança porque ela é quietinha, porque ela é calada, de boazinha, de certo, entre aspas, né? Não. Mesmo porque a gente acredita nisso para não tocar nas nossas feridas da nossa criança interior, né? Porque a gente também foi tratado assim, então a gente, se a criança ela se movimenta, se a criança é o que ela é, a gente coloca ela de bagunceira, de terrível, e não tem nada a ver com isso, né? É muito pelo contrário, nós estamos também limitando ela totalmente de ser quem ela é, né? E porque a gente não quer, a gente não sabe lidar com as nossas próprias emoções, né? Então a gente não sabe lidar com esse movimento da criança, com essa espontaneidade, essa originalidade da criança. Então também é acessando as nossas emoções, né? Olhando para nossa criança que a gente vai entender, compreender e deixar a criança ser quem ela nasceu para ser, como nós, mas a gente vai ter que fazer, não é uma cura, né? A gente tem que fazer, entre aspas, essa ressignificação da nossa, para que a gente não projete sobre ela as nossas feridas. Tá bom, queridos, queridas? Um grande beijo, um grande abraço, gratidão e vamos juntos aí, porque eu também tô nessa caminhada, nessa jornada, e a gente vai errar muito, mas a gente vai começar a se olhar, errar entre aspas também, né? A se olhar, e a gente vai começar aí a atuar em muitas situações de uma outra forma. Um grande beijo. Todo mundo